Bíblia narra a incrível história do dilúvio e de Noé, o qual era o pregoeiro da justiça em sua época. A construção de uma arca ou um refúgio, a morte e quase a extinção dos homens e animais, muitas águas que cobriram toda a terra, são as bases desse relato contido nas Escrituras. Quando olhamos mais a fundo em escritos antigos, descobrimos que não é só a Bíblia que possui essa narrativa com as mesmas bases descritas no livro do Gênesis. Pelo contrário, há uma grande variedade literária que, com as suas particularidades, narra o que foi um grande evento histórico que marcou aquela era. Você pode não acreditar em um dilúvio ou em um ato mundial. Talvez você pense que são referências históricas sobre grandes cheias que correram há muitos anos atrás e marcaram grandes povos. Mas por que tantos homens narram uma única história a nível mundial com tantas semelhanças sobre algo que é tão comum como enchentes? E se esse fosse o caso, alguns desses povos moravam em desertos, outros já utilizavam embarcações. Como uma cheia seria tão fantástica para eles? Como poderia haver um homem em tantas narrativas e a relação entre tais homens, segundo a Bíblia, um com Deus, segundo outros relatos, um com seus deuses, durante esse evento? E essa pergunta nos permite pensar a respeito. E se todos esses povos descreveram um grande evento atídico, adaptado cada um à sua crença religiosa? Um evento narrado 100% igual por diferentes pessoas acabaria descredibilizando a narrativa. Por exemplo, se perguntarmos a um grupo de pessoas, cada um em particular, sobre um desastre natural que todas presenciaram, quais as chances de termos vários relatos idênticos? Cada um falaria do mesmo evento, segundo o seu ponto de vista, sua percepção, sua cultura, sua forma de falar, sua forma de agir. Mas ainda assim, por que a narrativa bíblica sobre o assunto teria que ser a verdadeira? Por que escritos anteriores, como o de Atrahasis, por exemplo, não seria original? Seria a narrativa de Gênesis um plágio? A história de Gilgamesh não seria o mais fiel? Apesar da base estrutural da narrativa, as diferenças são bem interessantes. Como, por exemplo, a Bíblia descreve um único Deus, qual quis salvar um povo corrompido, e não matá-los simplesmente por serem barulhentos, como em outros relatos. Um Deus que prometeu bênção a uma prosperidade humana. Teriam os hebreus copiado uma história de um povo que os escravizaram? Por que a narrativa hebreia teria menos detalhes, seria mais simplória do que as anteriores, se caso fosse um plágio? Por ser posterior a algumas delas, deveria ser ainda mais fantástica, com detalhes superiores. Você pode não ter se convencido, mas a Bíblia traz uma narrativa muito particular e interessante sobre esse evento, ligando o dilúvio aos dias de Jesus Cristo. Muitos anos depois, o mesmo Jesus compara os dias finais da sua volta com aquele grande evento ocorrido anteriormente. O caráter da narrativa diluviana bíblica mostra um único Deus que trouxe juízo aos homens, quais mereceram. Um Deus que prometeu não mais dizimar todos os homens. Um Deus que, após o dilúvio, recebeu o sacrifício de um animal. Não porque ele estava com fome, conforme há em outros relatos de outros povos, mas sim porque Deus era merecedor de tal ato. No conto de Atrahasis, escrito há mais de 1000 anos antes da Bíblia, narra a história de um homem sábio, qual é avisado por um dos seus deuses, chamado Enki, sobre o dilúvio que viria, ocasionado por outro deus, chamado Enlil, pois este estava descontente com os humanos devido ao barulho que faziam. Apesar das semelhanças, vemos algumas claras diferenças, como a crença babilônica em vários deuses, ou o motivo inusitado que ocasionou o desastre.
Gilgamesh, em sua jornada, descobre sobre um grande dilúvio ocorrido, relatado por um grande sábio imortal. Essas são as duas principais, mas há narrativas chinesas, astecas, aborígenes e tantas outras, até indígenas brasileiros. Mas o fato em si é a temática que envolve todas essas narrativas. Tantos povos da antiguidade falaram do mesmo evento, de forma diferente e adaptados à sua crença. Porém, na Bíblia, a narrativa é de um único Deus Criador, não de deuses. Uma história que cita lugares estrangeiros, longe da terra do escritor, como quando cita o pouso da arca no Monte Ararat, na Turquia. Fato esse que é muito incomum em narrativas antigas, onde a terra natal do narrador ou do seu personagem é totalmente priorizada, como se fosse um, abre aspas, ideal nacionalista, fecha aspas. Qualquer que tenha sido os motivos, creio que sim, o dilúvio foi real e mudou toda a geografia da terra. Como diz o apóstolo Pedro, a terra que outrora fora criada pereceu pelas águas do dilúvio, em um evento extraordinário, qual tantas coisas não relatadas provavelmente pereceram, quais não sabemos, e a terra que agora existe também se transformará, quando o Messias, Jesus Cristo, retornar e iniciar o seu reino sobre toda a terra.